Olá, estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu e o meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do Krishnamurti. E hoje nós vamos ouvir um áudio de um poema dele e depois comentarmos, cujo título é O Fim de Toda Busca. Esse tema pode ser interpretado duplamente, né? Pode ser interpretado no sentido de terminar toda a busca, não buscar mais nada, o fim dela, né? Ou a finalidade, o propósito de toda a busca. Dois sentidos diferentes que cabem dentro do mesmo tema, mas que eles se encontram, como vocês vão ver, de alguma maneira, né? E o que me trouxe a ideia de explorar esse tema foi um poema do Krishnamurti muito profundo, que eu ouvi um áudio dele e me tocou assim profundamente, profundamente. E esse poema chama-se A Busca, né? O poema é até muito grande e a gente só vai estudar uma parte dele. E eu queria destacar a questão do áudio, porque é diferente. Quando a gente lê, a gente é um pouco acostumado a ler com a mente. A gente é acostumado a ler julgando, traduzindo, né, interpretando o que a gente lê. Mas quando a gente ouve um áudio de um mesmo texto, né, que você fecha os olhos e fica só ouvindo, ouvindo por inteiro, sem nenhum julgamento, só deixando entrar aquilo que a pessoa está falando, né? Aí você entra na sintonia dela, não é a sua de julgar, de classificar se está certo, se está errado, se tem a ver com você ou não. É como se você estivesse ouvindo a história dela, né? Então, eu pedi ao nosso querido irmão Marco Aurélio, que é dono de uma voz assim brilhante, bonita. Marco Aurélio tem uma história de locutor de rádio, apresentador de TV, né? Eu pedi para ele gravar esse poema para nós, nessa parte que nós vamos ouvir hoje. E eu queria convidar vocês a ouvir, né? Deve durar aí coisa no máximo de uns 10 minutos, mas ouvir por inteiro. Então, a minha proposta é a gente fechar os olhos, o áudio vai entrar e a gente viajar junto com aquilo que o Krishnamurti conta, né? Que é o que ele viu, vivenciou, de alguma maneira sentiu e exteriorizou, né? Para depois a gente, então, tentar entender essa mensagem, e aí, lógico, depois nós vamos ter que usar um pouco mais do intelecto para raciocinar um pouquinho, mas nesse momento a proposta é só deixar entrar, é só ouvir com toda a paz, com toda a sensibilidade, de preferência com os olhos fechados, e é isso que eu convido a todos a fazerem nesse momento. A busca. Longamente peregrinei por este mundo de coisas efêmeras. Dele conheci os passageiros deleites, como belo arco-íris que muito cedo em nada se desfaz. Assim, desde as origens do mundo vi todas as coisas passarem, belas, festivas, deleitáveis. Na busca do eterno perdi-me entre as coisas finitas. De todas provei, em busca da verdade. No perpassar das idades, conheci as delícias do mundo efêmero, a terna mãe com seus filhos, o arrogante e o livre, o mendigo que erra pela face da terra, o conforto dos ricos, a mulher tentadora, o belo e o feio, o autoritário, o poderoso, o homem importante, o benfeitor, o protetor, o oprimido e o opressor, o tirano e o libertador, o homem de muitas posses, o renunciante, o sannyasi, o homem prático e o sonhador,
o arrogante sacerdote de suntuosas vestes e o humilde devoto, o poeta, o artista, o criador. Prostrei-me diante dos altares do mundo, conheci uma a uma das religiões. Cerimônias inumeráveis pratiquei. Regalei-me das pompas do mundo. Combatente fui, de batalhas ganhas e perdidas. Desprezei e fui desprezado. Passei pelas tristezas e agonias, de inúmeras desditas, nadei em prazeres e na opulência. Nos secretos recantos de meu coração, exultei. Conheci nascimentos e mortes sem conta. Todas essas efêmeras esferas percorri. Entre êxtases passageiros, certo de sua perenidade, no entanto, jamais encontrei o eterno reino da felicidade. Outrora eu te buscava, ó verdade imperecível, ó felicidade eterna, culminância de toda a sabedoria. No topo da montanha, no céu constelado, nas sombras do terno luar, nos templos do homem, nos livros dos doutos, na tenra folha primaveril, nas águas irrequietas, no rosto do homem, no regato cantarolante, nas tristezas, na dor, na alegria e no êxtase, mas não te encontrei. Assim como o montanhista ascende aos altos picos, largando a cada passo seus múltiplos fardos, assim também me alcei às alturas, abandonando as coisas transitórias, como o sannyasi de áureas vestes, a buscar felicidade com sua taça de mendicante, assim também renunciei. Como o jardineiro que mata as ervas daninhas de seu jardim, assim também aniquilei o ego. Como os ventos, sou livre e sem entraves. Forte e diligente como o vento, que penetra os ocultos recantos do vale. Rebusquei os recessos de minha alma, purificando-me de todas as coisas, passadas e presentes. Qual o silêncio que de súbito se estende sobre o mundo rumoroso, assim também, subitamente te encontrei, no fundo do coração de todas as coisas e do meu próprio. Sobre a trilha da montanha, sentado numa pedra, a meu lado e dentro de mim te encontrei, e em ti e em mim contidas todas as coisas. Feliz o homem que em tudo depara e encontra a ti e a mim. Na luz do sol poente, a filtrar-se entre delicadas rendas de uma árvore primaveril, eu te contemplei. Nas lucilantes estrelas te contemplei. Na ave que passa célere e desaparece no negror da montanha, te contemplei. Tua glória despertou a glória que em mim dormia. Tendo encontrado, ó mundo, a verdade, a felicidade eterna, dela desejo dar. Vem, meditemos juntos. Juntos ponderemos e sejamos felizes. Raciocinemos juntos e façamos surgir a felicidade. Tendo provado e conhecido a pleno as tristezas e dores, os êxtases e alegrias deste mundo efêmero, compreendo tua aflição. A glória de uma borboleta só dura um dia. Assim também, ó mundo, são teus deleites e prazeres. Como a tristeza da criança, assim, ó mundo, são tuas tristezas e dores. Teus prazeres que levam à constante aflição. Tuas desditas que geram maiores desditas, incessante luta e fúteis vitórias. Como o delicado botão
após padecer longo inverno, desabrocha e de fragrâncias o ar embalsama, para murchar antes de cair o sol. Assim são tuas lutas, teus grandes feitos e tua morte. Uma roda de dor e de prazer, de nascimento e morte. Assim como andei perdido entre as coisas transitórias, em busca daquela eterna felicidade, assim também tu, ó mundo, estás perdido na esfera do efêmero. Desperta e reúne tuas forças. Olha em torno e medita. Aquela felicidade que é imarcessível, felicidade que é a única verdade, que é o fim de toda busca, de toda indagação e dúvida, que liberta do nascimento e da morte, felicidade que é a única lei, o único refúgio, a fonte de todas as coisas que dá perene conforto. Essa real felicidade que é a iluminação em ti habita. Tendo-me fortalecido, desejo dar desta felicidade. Tendo alcançado o desprendimento afetuoso, desejo dar desta felicidade. Tendo alcançado a tranquilidade apaixonada, desejo dar desta felicidade. Tendo vencido a vida e a morte, desejo dar desta felicidade. Larga, ó mundo, tuas vaidades e segue-me, pois sei o caminho que leva ao cume da montanha. Sei o caminho que leva ao fim desta agitação e tormento. Só existe uma verdade, uma lei, um refúgio, um guia para aquela eterna felicidade. Desperta, ergue-te, medita e reúne tuas forças. Esse áudio me tocou profundamente. Profundamente, porque ele vai no âmago da problemática humana. Todo ser humano tem dentro de si uma ânsia pela felicidade, um desejo de felicidade. Mas na nossa ignorância existencial, a gente está sempre procurando essa felicidade em alguma coisa fora de nós. E daí, tantas buscas em tantas direções, de tantas situações, todo mundo está sempre buscando alguma coisa. Todo mundo quer um atingimento, todo mundo quer uma conquista, todo mundo quer fugir de uma dor, quer fugir do incômodo, todo mundo quer prazer, todo mundo quer coisas efêmeras. Essa é a vida humana, né? E com a experiência dele, com o que ele viveu e que ele relata nesse poema, ele mostra que ele penetrou tudo isso, todas as ânsias, todas as buscas da alma humana nele próprio, né? E viu que essa fonte original de felicidade está dentro de cada um de nós e não fora, né? Essa sede de felicidade que todo mundo tem, quando a gente só fica procurando fora, seja em conquistar uma pessoa, conquistar uma coisa, reter uma outra coisa, ou segurar se apegar a uma situação quando a vida é passageira. Tudo aqui é transitório, né? O Ricardo Lindemann sempre gosta de perguntar que diferença isso fará daqui a 100 anos? Ou seja, daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui. E as buscas nossas, as lutas nossas, fúteis, como ele chega a dizer, né? Elas são todas efêmeras. Tudo isso vai passar. E a coisa essencial que está dentro da gente
a gente tem muita dificuldade de encontrar e de beber nessa fonte de felicidade que está dentro da gente. Então, ao longo desse encontro nosso, nós vamos explorar esse tema dessa questão da busca e ver que talvez a chave não seja, quando você fala assim, o fim de toda busca. Você diz assim, então você não vai buscar mais nada. Você vai virar um inerte, você vai virar um passivo, você vai virar um estagnado, um vegetal, né? Porque se não vai buscar nada, você não vai querer nada, não vai fazer nada, pode dar essa impressão. Mas não é isso. Na verdade, você pode ter buscas externas. Deve até ter. Só que consciente de que elas são relativas, que elas não são a busca essencial. Que tudo que você atingir externamente, seja com pessoas, com coisas, com situações, com posições, tudo, tudo há de passar, né? E que a única coisa real, o eterno, você não vai encontrar no transitório. Então, para você encontrar o eterno, você precisa compreender o transitório como transitório, aceitar ele como transitório, fluir junto com ele, fazendo o que pode ser feito e aceitando o que não pode ser feito. E quando você distensiona internamente essa ânsia de busca, de preenchimento, de prazer, de satisfação, de fuga da dor, de fuga do que incomoda, né? Quando você distensiona tudo isso, você começa a descobrir o eterno em todas as coisas, a beleza nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas mínimas coisas que a vida está sempre trazendo. Esse poema tem várias partes que mostra muito bem o perfil do Krishnamurti quando ele observa tudo, né? O rico, o pobre, o mendigo, né? A, a, o conforto da, o acolhimento da família, a mulher tentadora, tudo isso faz parte da vida, né? E as pessoas jogam todas as suas fichas nos acontecimentos externos da vida, jogam toda a sua energia nesses quereres, nessas buscas, ou não quereres, que são aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente teme, né? E por estarmos com o nosso cérebro condicionado nesse mecanismo de busca, de preenchimento, de satisfação, né? O eterno que está sempre aqui agora, sempre nos escapa. Então, eu vou querer explorar melhor esse assunto, mas eu preciso agora abrir a palavra para o Edu, para ele dar os lampejos dele aí, a luz dele, que esse tema é muito rico, muito rico. Você, Edu? Essa poesia é realmente muito bonita, né? Tem um livro dele com esse nome, inclusive, né? A Busca. E é realmente encantador a maneira como ele aborda essa questão de maneira tão poética e, ao mesmo tempo, despertando em nós aquele sentido do maravilhar-se, né? E a voz do Marco Aurélio certamente contribui para dar uma dramaticidade, né? Uma autenticidade para o sentimento que está contido no poema. E é muito bonito, né? Quando logo no início ele fala que provou de tudo em busca da verdade, né? E é interessante nós investigarmos, mas será que a verdade pode ser degustada? Né? Se ele provou de tudo, né? Será que a verdade pode ser degustada? Será que ela pode ser experimentada sensorialmente? Será que a busca de prazeres, a busca de sensações, a busca de experiências no mundo podem nos aproximar da verdade, né? E ao longo do poema, ele vai, de certa maneira, desmistificando essa ideia que, de alguma forma, você pode encontrar verdade, pode encontrar felicidade, buscando essa felicidade e essa verdade
naquilo que é manifestado no mundo, né? Ou seja, nas coisas efêmeras que estão surgindo e desaparecendo, né? E tudo no mundo é efêmero, né? Tudo que pertence ao mundo da criação, do mundo material, está sempre em constante transformação. Então, como é que você vai encontrar algo verdadeiro, que é profundamente verdadeiro? Porque aquilo que é verdadeiro em essência permanece para sempre. A verdade não é algo que dependa de circunstâncias, não é algo que pode mudar quando as circunstâncias externas estão se transformando, como tudo se transforma no mundo. Então, como ele diz, nessas delícias do mundo efêmero, você não vai encontrar aquilo que é essencial, aquilo que é transformador, aquilo que é belo e aquilo que, de alguma forma, nos preenche, né? Porque, vejam bem, sempre que nós estamos buscando alguma coisa, é porque nós estamos insatisfeitos com o que nós temos, né? Essa talvez seja a grande motivação da busca, né? E todos nós estamos buscando, de alguma maneira, porque nós sentimos que existe alguma coisa a ser preenchida, né? Se você sente que o seu interior não está pleno, você ainda não compreendeu completamente o sentido da existência, não descobriu quem você vai buscar. Só que, como diz o Krishnamurti, as pessoas estão buscando fora alguma coisa que precisa ser vivenciado dentro, né? E tem um momento nessa poesia que eu acho de, assim, de grande beleza e que é uma revelação também. Ele diz: Tua glória despertou em mim a glória. Ou seja, cada um já tem dentro de si a glória, né? Cada um já tem dentro de si essa verdade que está sendo buscada. E a glória divina despertou aquela glória que estava encoberta, que estava escurecida, estava lá no fundo do nosso ser. É como se a luz divina também estivesse despertando a nossa luz interior, fazendo com que ela brilhe também, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Weaver e Marcos Rezende conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Hoje, o tema escolhido foi o fim de toda busca. Outra coisa que ele fala, que eu acho muito bonita também, já mais no final do poema, ele fala: desperta, ergue-te, medite e reúna as tuas forças. Isso assim, uma proposta do que nós devemos fazer para trabalhar a nós mesmos, né? Para poder, de alguma forma, superar as limitações que nos prendem a esse mundo efêmero, né? Então, qual é a dica que ele dá, né? Mesmo que de forma poética? Nós temos que despertar desse sonho, desse mundo ilusório, despertar, erguer-se. Quando você acorda, o que é que você faz? Você se ergue, né? Você levanta da cama, que representa o momento que você está prostrado, você está inconsciente de quem você é. E aí você se ergue. E aí em seguida ele fala, medite. Você primeiro desperta, depois se ergue, e aí então você medita. Você não medita quando está sonhando. Ou seja, a meditação é a culminância de um processo que se inicia no despertar, no você se abrir para uma nova realidade. E ele diz logo em seguida: reúna as suas forças. Porque se você não tiver energia, você não consegue meditar, você não consegue caminhar na senda espiritual. Então, essa meditação, ela precisa ocorrer quando você
não está mais desperdiçando a sua energia numa busca efêmera, numa busca sem sentido, que traz conflitos, que traz todo tipo de desprazer que ele menciona o tempo todo na poesia, né? Quanto, é, quanto de sofrimento existe na vida enquanto nós estamos buscando, nós estamos lutando, querendo chegar a algum lugar. Então, quando você percebe a inutilidade de buscar fora aquilo que já está dentro de você, aí você passa a reunir as suas forças, deixar de desperdiçar aquela energia sem a qual a transformação não ocorre. E então, aí a meditação vai realmente ser uma meditação transformadora. E a meditação para Krishnamurti não é só sentar e ficar quietinho. A meditação é um movimento que envolve toda a vida, envolve todo o seu ser. É, é uma entrega completa ao aqui e ao agora, é uma sensibilidade total para tudo que está acontecendo, sem nada excluir. E ele fala também uma outra coisa muito bonita, que é o desprendimento afetuoso. Eu achei muito bonito esse termo, né? Ele fala o seguinte, ele faz aquela metáfora de subir a montanha, né? A vida espiritual é uma subida na montanha. E quando você vai subindo, você tem que ir dispensando todos aqueles fardos, senão você não consegue chegar lá. Você se cansa porque o peso que você está levando nas costas não permite você chegar lá em cima. Então, para que você chegue ao topo da montanha, no sentido verdadeiro, espiritual, você tem que ir abandonando, né? Tirando cada um desses fardos, desses pesos que estão te impedindo de galgar até o Supremo, né? E quando você chega lá em cima, você está leve, você está pisando na terra com grande leveza. E aí, quando você se senta, como ele diz, né, numa pedra, lá no topo da montanha, aí acontece essa revelação. O topo da montanha, de certa maneira, indica um estado em que você superou tudo aquilo que te segurava no mundo inferior, no mundo mais material, sensório, né? Você chegou lá em cima. Aí o que você faz? Você senta, né? Você senta numa pedra lá em cima da montanha e o milagre ocorre, né? Quer dizer, você trabalhou no sentido de ir se despojando de tudo. E aí o próximo passo é você se abrir para que a glória divina possa despertar a sua glória. Ou seja, você não vai fazer nada, você vai só se abrir para a glória divina, e essa glória divina vai despertar a sua glória, e você vai ser uma expressão dessa glória, né? E mais que isso, você vai compartilhar essa glória com os outros, como ele diz também. Isso que é bonito também, que você, na hora que você despertou, na hora que você se abriu para a glória divina, você passa a ser um servidor dessa glória, um servidor dessa beleza, dessa grandiosidade divina, e o divino passa a te usar para que a glória divina passe por você e chegue ao mundo, né? Você passa a ser um instrumento do divino. Isso é de uma beleza extraordinária, né? Então, é algo para a gente refletir muito, né, na nossa vida. Olha, se vocês estão gostando, eu sugiro que depois abram a gravação do YouTube aí, desse programa, e ouçam de novo a locução do Marco Aurélio, com muita calma, pondere, porque me tocou tão profundamente esse áudio, essa leitura desse poema, porque ele, ao mesmo tempo, ele mostra, na minha compreensão, a trajetória da humanidade, a trajetória dele e a proposta dele, o trabalho que ele faz. Tudo isso está contido nesse poema. Porque quando ele relata a trajetória da humanidade, que ele fala, eu experimentei tudo isso, né? Ele está mostrando o seguinte, que nós vivemos para coisas fúteis. Nós vivemos para prazeres e fuga da dor. Esse é o modo vivente
do ser humano em geral, né? Sempre em busca de mais um prazer, mais uma conquista, mais uma acumulação, né? O problema do prazer e da dor, quando eles têm que vir, eles vêm. Nada impede de você sentir prazer quando uma situação é naturalmente prazerosa. E quando uma situação é dolorosa, normalmente é porque você está resistindo a alguma situação, está acontecendo alguma coisa que você não queria que acontecesse, né? Então, o eixo da consciência humana, ele funciona nessa dualidade, né? E na tentativa de perenização do eterno, do transitório como eterno. Então, todos nós sabemos que vamos morrer. Todos nós sabemos. Mas ó, quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. Porque a gente quer perenizar isso aqui que a gente está vivendo aqui. A gente quer transformar o transitório em eterno. E não vai conseguir nunca. Por outro lado, mesmo os prazeres que são tão deleitáveis, eles terminam em pó. Porque eles nunca podem ser uma continuidade infinita, né? Quer você se perca em todos os prazeres, seja nos físicos, né? Na gula, na bebida, no sexo, ou nos psicológicos, a vaidade, a importância, o reconhecimento, todos eles vão te deixar na mão, porque eles podem dar aquela sensação de satisfação lá, mas depois vai precisar de mais, porque o negócio não sacia, né? Fugir da dor é não compreender que a dor faz um papel de transformação. Porque toda vez que há dor, alguma parte da gente está morrendo naquele processo para uma outra nascer. E a dor é a nossa própria resistência. Porque se não houver resistência, não há dor. Há uma natural modificação, transformação das coisas, né? Então, nessa parte inicial do poema, ele vai relatando todas as possíveis situações vividas, quer numa posição de opulência, quer numa posição de miséria, quer numa posição de mendicante, né? Mas todos nós, como ele chega a dizer, somos mendicantes da busca da felicidade. Todos nós estamos com uma taça na mão, procurando onde é que está a felicidade. E procurando essa felicidade nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, né? E aí, em algum momento, ele fala no texto que ele compreendeu, ele encontrou essa felicidade eterna que está dentro dele e, ao mesmo tempo, está em tudo, né? Na experiência de compreender o eterno como eterno, o transitório como transitório, não no nível mental ou intelectual, mas no nível de percepção profunda, de compreensão profunda. E aí ele diz: tendo encontrado ao mundo a verdade, a felicidade eterna, dela desejo dar. Aí ele mostra como é que é o trabalho dele. Ele fala assim: vem, meditemos juntos. Juntos ponderemos e sejamos felizes. Raciocinemos juntos e façamos surgir a felicidade. Olha que beleza isso. Porque o Krishnamurti, ele nunca aceitou ser um instrutor. Ele sempre se colocou como um amigo. Quando ele dissolveu aquela ordem da estrela, que tinha 40 mil pessoas acreditando que ele era o novo Cristo, ele disse: eu não quero ser o mestre, eu quero ser o companheiro. Ele desce do pedestal para estar com a gente como um amigo, né? E várias passagens ele fala: veja que nós estamos conversando como dois amigos. Aqui não há mestre nem discípulo, nem instrutor nem instruído. Somos dois amigos, né? Então, quando ele fala assim, meditemos juntos. Todo o trabalho dele, quando você assiste uma palestra dele, isso está sendo democratizado pela inteligência artificial, né, Edu? Porque o YouTube aí está bombando com palestra do Krishnamurti aí para todo lado.
né? É, meditemos juntos. Se você simplesmente ouvir, você está ali junto com ele, olhando junto com ele. Ele não está te ensinando, ele tá olhando e você está olhando por você junto com ele. Ponderemos juntos e sejamos felizes. Raciocinemos juntos, passamos surgir a felicidade. O que a gente faz nessa live é a mesma coisa. A gente tenta entender por nós mesmos. A gente está raciocinando junto com todo mundo que está assistindo, porque não é uma coisa pronta. A gente está tentando compreender. E esse tipo de associação para compreender, em que não existe quem sabe e quem não sabe, é que realmente faz a grande diferença, né? É, e aí ele mostra que todos estamos perdidos na esfera do efêmero, com a taça de mendigante em busca da felicidade, né? É, e daí, como o Eduardo já destacou, desperta, ergue-te, medita e reúne tuas forças. Ou seja, esse passo só a própria pessoa pode dar, essa compreensão de que o transitório é transitório e que o eterno está aqui agora sempre, em tudo, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, sabe? Na formiguinha, como ele disse, na flor que desabrocha de manhã e já murchou à tarde. O eterno está em tudo. Mas nós somos incapazes de percebê-lo porque nós estamos condicionados nessa busca egóica de preenchimento, de satisfação, de prazer, de fuga da dor, de autossatisfação, de egocentrismo. Então, assim, eu vejo que aqui a gente teve a oportunidade de assistir um processo dele, também é o nosso processo. E acho que, como eu falei no início, não é que a gente vai deixar de ter buscas externas, mas a gente vai vê-las como transitórias, vai vê-las, podem acontecer ou não, né? E se acontecerem, ótimo. Se não acontecerem, a gente vai ficar de bem também, né? A gente não vai se apegar mais a nada, porque tudo tem que ir. E se a gente soltar agora, nós somos felizes. Se a gente deixar para soltar na hora que a vida nos arrancar ou a morte nos levar, o sofrimento é maior, porque o sofrimento é diretamente proporcional ao nosso apego ao que é transitório. Então, essa coisa do transitório e do eterno é uma marca registrada da consciência do Krishnamurti e da obra dele. E eu vejo que isso é de uma riqueza incalculável nesse processo de autoconhecimento, de compreender a vida, de compreender as relações, compreender o papel das relações nesse despertar. Quando você tira as fichas de tudo que é externo, não dando indiferença, nem dando as costas, você continua no mundo, mas sabendo que tudo é relativo, tudo fica mais leve, você fica mais flexível, você flui mais facilmente diante dos acontecimentos e desafios, e você faz mais bem feito o que tiver que fazer, né? Então, a mudança na consciência é dentro de nós, é a nossa compreensão. O que você acha, Edu? Pois é, é interessante, tanto nesse poema como em toda a trajetória do Krishnamurti, você percebe que ele ao mesmo tempo, é um ser que está numa estatura espiritual muito elevada, mas ao mesmo tempo ele é muito humano. E ele descreve nesse poema toda uma trajetória de vida em que ele também buscou, que ele se envolveu com o mundo da materialidade, da sensorialidade, até para poder conhecer esse mundo, né? Como é que você vai falar sobre alguma coisa que você desconhece? Então, tem uma frase dele que eu acho que resume tudo isso. Ele diz: Nós somos o mundo. Ou seja, nenhum de nós, nem ele, pode se diferenciar do mundo. O pecado do mundo está dentro de nós, assim como a glória
do mundo, assim como toda a beleza, a feiura, está tudo dentro de nós. Nós não podemos excluir nada, como se nós fôssemos seres especiais, santos, e o resto um monte de pecadores, né? Então, o pecado do mundo também está dentro de nós. Nós somos o mundo e ele está dentro dele também. Não se coloca como um ser superior que tem a sabedoria e veio para trazer a luz para os outros. Ele também buscou, ele passou pelos sofrimentos, ele passou pelas tribulações e, de alguma forma, ele conseguiu subir a montanha e foi, né, jogando fora tudo aquilo, todos aqueles fardos que pesavam, que impediam que ele conseguisse chegar àquela altura. E é interessante, se ele pode dizer nós somos o mundo, quer dizer que nós podemos chegar também na estatura que ele chegou, porque ele não é diferente de nós. Ele não é um extraterrestre, ele é um ser humano, assim como nós, que nasceu com as limitações que ele teve, inclusive teve uma infância difícil, né? Ele teve até dificuldades na escola e não conseguiu entrar na universidade lá não sei qual foi que ele tentou, se foi uma universidade inglesa que Oxford, ele foi Oxford. Oxford. Ele tentou e não conseguiu. Então, é uma pessoa com as suas limitações também. E, no entanto, chegou a, a ser um ser tão especial que mobilizou milhões de pessoas, tocou o coração de um número incalculável de pessoas e o nosso também. Então, assim, isso para mim é uma coisa que demonstra que o reino do céu não é uma coisa inalcançável, que está longe de nós. Ele está longe, mas está próximo ao mesmo tempo, né? Porque nós temos essa glória divina dentro de nós. Isso é uma coisa fabulosa, né? Ela só precisa despertar. E aí a gente tem que ir liberando tudo aquilo que está impedindo que essa glória se manifeste, mas ela está lá. Aquela sementinha de glória que busca expressão em nós está lá. E com todas as imperfeições que nós temos e que ele teve e ao longo da vida também, nós vamos, apesar disso, chegar lá. Sabe, Marcos, uma das coisas que mais me encantou, logo que eu entrei para a Sociedade Teosófica, eu não me lembro quem que estava dando palestra no primeiro ano de filiação à sociedade, em 74, falou assim: todos nós um dia chegaremos à estatura espiritual de um Buda e de um Cristo. Isso, sim, foi uma frase que calou fundo dentro de mim e eu percebi assim o potencial gigantesco que todos nós temos. Eu acreditei nisso e quando eu comecei a estudar Krishnamurti, eu percebi, isso faz todo sentido, né? O Cristo já está dentro de nós, o Buda está dentro de nós, a autorrealização já está lá. Só precisa, né, você precisa da possibilidade que essa beleza, que essa plenitude, que essa glória, como ele diz na poesia, possa se expressar. Então, é algo assim que merece muita reflexão da nossa parte, não é, Marcos? E eu Mas, acho que já está na hora da gente começar mas, a trocar. rapidinho, é que ele complementa tudo isso mostrando que o nosso cérebro é condicionado a essas buscas efêmeras, desde pequenos, né? E esse condicionamento é que impede que esse Cristo ou Buda interior, como você falou, se manifeste em nós. Porque a gente sempre está procurando coisas fúteis, coisas menores, coisas autointeressadas, não é? Então, estar consciente desse mecanismo automático do nosso cérebro, condicionado a eras, e perceber que isso é transitório e que o eterno está em você saber que é transitório e aceitar que é transitório e fluir e passar a dar uma qualidade de atenção diferente a tudo, inclusive as pequenas coisas. Aí é a porta para o eterno, né? Porque o eterno é sempre no agora. O que nos tira do eterno é o pensamento condicionado projetando o amanhã e refletindo o ontem sob a forma de dor ou prazer, né? Quer dizer, é a nossa mente assassina do real, o nosso pensar, o nosso cérebro condicionado
que bloqueia a manifestação desse eterno em nós. E compreendendo esses mecanismos automáticos, soltando, relaxando, afrouxando, como ele sempre fala, né? A gente tem o meio próprio de se abrir para o eterno em todas as coisas da nossa vida, sem excluir nada, né? Tudo faz parte desse movimento eterno na nossa vida. É de uma beleza incalculável. Quando eu ouvi o áudio pela primeira vez, eu fiquei assim, extasiado. Falei, não, vamos ter que fazer uma live sobre isso. Vamos ter. E aí tá aí. Vamos ver se o pessoal curtiu aí. E quem não conseguiu mergulhar, ouve de novo, ouve outra vez. Vocês vão ver que o negócio é muito forte. Um abraço. Vamos lá, Interessante, Sandra. Marcos. Eu já tinha lido o livro, mas você ouvir o áudio é mais forte que você ler o livro. Chegamos ao final do nosso programa e eu convido todos a levarem a inspiração, os ensinamentos que receberam ao longo dessa jornada para as suas vidas, para a sua semana e até o próximo programa. Namastê.